Há quem diga que a força e a violência é a resposta e a solução para todos os problemas, e caso não resolveu o seu ainda, você somente não usou o bastante. Baseado nisso, Kentaro triplicou sua aposta contra o Sugi, adicionando mais 3 mercenários ao jogo. Volta ao mercenário que havia sido rendido, ele se lembrava do que ocorria, de ser devorado completamente por Baco. A lua brilhava e víamos uma arma e alguém se aproximando. O mercenário estava sem suas roupas e equipamentos. A figura que parecia ser um dos 3 mercenários acordava seu companheiro que havia sido rendido. Ei, levanta! Olha só pra você! Ele colocava a arma na cabeça do mesmo e o erguia. E ainda por cima foi roubado por 2 idiotas. Sua falha nos colocou em perigo, sabia? O homem, ainda confuso, implorava para que seu companheiro não atirasse. Ele erguia pelos cabelos. O que foi aquilo, seu merda? Você me irrita. Desesperado, o homem tentava dialogar. Do que você tá falando? Por que você tá tão irritado? Eu não consigo entender. Ele atirou perto do meu ouvido, eu não tô escutando nada direito. Cala a boca, você nos colocou em uma situação de risco, sem motivo algum. Calma, eu já disse pra esperar. Por que você está tão irritado com minha arma ter sido roubada? Vocês estão em 3. Além disso, seu equipamento é muito melhor que o meu. Sem falar que você ainda está andando pra cima e pra baixo com aquela submetralhadora. O outro mercenário ainda seguia questionando e irritado. Você falou alguma coisa pra aqueles desgraçados? Ele pressionava a arma contra a nuca do homem, e o mercenário insistia. Fala algo, dependendo do que eles souberem. Talvez tenhamos que mudar todos os nossos planos. Se disser que não falou nada, eles souberem de tudo do prédio, eu vou te matar, você entendeu? Em desespero, o homem pensava consigo. Merda, eu não contei nada, mas se eles te passarem pelas armadilhas sem nenhum problema, o pior pode acontecer comigo. Para o meu bem, é melhor dizer que contei alguma coisa para eles. Tá, eu entendi. Eu falei sobre as armadilhas nos andares. Outro mercenário se perguntava de quais armadilhas estava falando. Hã? Do único tipo que nós temos, dos fios de aço espalhados pelo prédio. Confuso, o homem começava a pensar consigo. O que está acontecendo? Isso está estranho, e o barulho dos meus ouvidos parou. Mas quem diabos é esse? Eu nunca tinha ouvido a voz dele antes? O homem se virava incrédulo, pois era Baco que estava ali, retirando a máscara. Ahá, você mentiu de novo. Baco dava um soco no homem, enquanto Kanji entendia o porquê do disparo perto da orelha. De volta à sala, Yakou tentava fazer Kentaro reconsiderar as decisões que vinha tomando. Recomendo que escute meu conselho anterior e envie este homem logo, enquanto ainda tem chance. Kentaro apontava sua bengala contra Yakou. Yakou, você acha que está abusando pouco do cargo de juiz? Ainda tenho muitos peões. Peço que não tente intervir. Mesmo que tenha uma arma, não significa que consigam revidar tão facilmente. Além disso, esse cara deve ser poupado para o final, pois ele é o prato principal. Víamos a figura arfando como um animal. A forma como ele lida com a caça é deliciosamente viciante. Quando a hora de libertá-lo chegar, deixarei que fique com uma parte da diversão, Yakou. Yakou apenas observava enquanto tirava a bengala de Kentaro de perto de seu rosto. Enquanto isso, víamos o Sugi limpando as armadilhas do 6º andar, usando a faca do mercenário. Ele, junto de Kanji, haviam limpado todas as armadilhas do 7º. Em pensar que haveria tantas armadilhas, se alguém atravessasse este andar, estaria gravemente cortado. Pensava Kanji. Víamos a localização deles, e Kanji seguia perguntando por que das luzes estariam acesas, já que quando subiram no telhado, estava tudo escuro. O Sugi apenas afirmava que não, que apenas seus olhos haviam se acostumado com a escuridão. Então, ele já sabe que a gente derrubou o cara lá de cima? Perguntou Kanji. O Sugi respondeu que sim, já que Kentaro mantinha contato com seus homens via rádio. Acredito que os outros 3 também já saibam. Eles apenas trocaram de canal de comunicação. Kanji pensava consigo, preocupado com o fato de haver mais 3. Baseado nas informações que conseguimos, tem 3 caras no telhado e mais 2 na sala. Ou seja, 5 inimigos ainda. Nós vamos realmente sair daqui vivos. Além disso, vamos enfrentar alguém com uma submetralhadora da próxima vez. O Sugi, porém, seguia confiante. Vamos sair daqui. Uma aposta é algo que você faz quando dá pra vencer, não é? Nós temos uma chance de vencer. E o motivo de eu ter aceitado jogar esse jogo estúpido é porque o Kentaro sente prazer em assassinatos. Essa parte de sentir prazer é muito importante. Ele não é do tipo que apenas mata. Ele enfraquece as vítimas aos poucos e se diverte enquanto elas morrem lentamente. No início, esse tipo de assassino mata sua presa imediatamente, sem saciar suas vontades. Porém, com o tempo, eles começam a criar cenários mais audaciosos, até que, eventualmente, tentam satisfazer seus desejos ao limite. Como o cara do telhado estava sozinho, o velho quer começar nos ferindo para satisfazer sua mente perturbada. Levando em conta as habilidades dele até agora, o número de pessoas que ele matou neste jogo deve passar dos 20. Esse cara é o pior tipo de gente. Mas é por ele ser assim que eu irei devorá-lo. Se ele estiver se divertindo, significa que haverá aberturas. O velhote está cedendo à ganância de ter uma experiência única, ao invés de tentar vencer. Na minha visão, ele é apenas uma presa. Kanji ficava em choque enquanto pensava. Eu não deveria dizer isso, mas parece que ele está se divertindo também. Ele ainda consegue ser mais assustador que aquele velho. O trio de mercenários seguia pelo prédio. Parece que eles estão neste andar. Bem como o velho disse. Vou esperar lá embaixo só por precaução. Afirmava um. Outro apenas respondia que caso alguém chegasse até ele,
já estaria desmembrado. Os mercenários se separavam. E vimos mais à frente uma pequena armadilha montada por Baco. A planta mostrava a posição de Baco e Kanji, também dos mercenários. Um deles dava um forte pisão, caindo na armadilha feita por Baco. Ele reclamava: tem alguma coisa no chão. Aqueles desgraçados. Esses eram os straps que aquele imbecil tinha. Eles estão brincando com a gente? Kanji apenas ouvia escondido atrás de uma parede. Um deles reclamar: Baco, parece que eles caíram na armadilha que você armou no elevador. Eles foram para o sexto andar, sem verificar o sétimo. Acho que eles sabem onde estamos, mas são meio burros para terem caído numa armadilha dessa. Baco apenas pensava, e o trio de mercenários avançava, com 2 mercenários que iam em direção até onde Kanji e Baco estavam. Kanji questionava do que deveriam fazer. Baco apenas pedia para Kanji se acalmar e lhe entregar a arma, que seria a salvação deles. Kanji assim o fazia, mas ao retirá-la do colete, a arma caía do chão. Kanji se desculpava e ia tentar pegar a arma. Porém, o barulho chamava a atenção dos mercenários. Vamos lá, esqueça isso, dizia Baco puxando Kanji. Esquece? Eu pensei que a arma seria nossa salvação, perguntava Kanji desesperado. Os 2 mercenários seguiam o som. Vamos lá, vamos matá-los. O som veio desta passagem. O outro dizia: ei, se acalmem um pouco, homem. De acordo com o velho, a presa fez movimentos bem engenhosos e tem uma arma. Você é cauteloso demais para um cara deste tamanho. Não vamos ficar de cabeça quente e se divertir caçando? Podemos pegá-los com um ataque em pinça dos 2 lados. Esses caras não têm pra onde correr. Todas as portas estão trancadas. Podemos pegá-los com um ataque só. Como sempre, vamos nos divertir caçando. Enquanto Kanji e Baco corriam, Kanji já notava que Baco já estava bastante ofegante, apesar de terem corrido apenas alguns metros. Um dos mercenários se posicionava atrás de uma parede. Esses caras têm uma faca e uma arma. Há uma chance de eu ser alvejado se eu tentar colocar minha cabeça para fora. Eles provavelmente foram por aqui, já que não há nenhuma armadilha. Aquele idiota deve ter contado a eles sobre isso. Eu cuidarei dele depois. Víamos a posição de cada mercenário. Íamos para o segundo mercenário, que dizia: as armadilhas do corredor aqui não foram tocadas, então eles não foram por aqui. Vai ser um saco. Mas mesmo assim eu vou desarmá-los e seguir em frente. Ei, as armadilhas aqui ainda estão intactas. Eu vou derrubá-la, mas vamos ter cuidado quando estivermos avançando. Parece que vai demorar um pouco. Porém, ele escutava uma risada. Ei, o que aconteceu? Não há necessidade de mais ter cautela. Do que você está falando? Questionava o mercenário. Eu pensei que os caras tinham alguma habilidade, mas essa presa não tem cérebro algum. Eles deixaram para trás a única salvação deles, a arma. Tudo que eles têm agora é uma faca. O perigo de ser atingido desaparece. Eles não têm onde se esconder. Kentaro ouvia tudo de sua sala. Deixa eu vir, velho. Logo estarei pegando dinheiro de volta. Kentaro respondia se contorcendo. Isso é um pouco decepcionante. O que significa que no fim das contas ele não era nada de especial. Não é mesmo, Yaku? O que achava a arma pedia para seu companheiro desarmar as armadilhas. Eu vou na frente caçar sozinho. Afinal tem 2 deles, então não há problema se eu matar um. Vou acabar com isso. Dizia o mercenário avançando em alta velocidade. Ele avistava alguém em meio às trevas. Era Baco que apontava. Essa arma era nossa salvação. Depois que você pegou a nossa salvação, você abaixou sua guarda. Seu companheiro tentava acompanhar. Ei, você achou uma arma? Isso é estranho. Seja cuidadoso. Use somente a sua arma. Eles podem ter feito alguma coisa com esta aí. Seu companheiro apenas respondia que ele estava exagerando. Por que você tá tão assustado? Porém, Kentaro afirmava que era apenas para usar suas próprias armas. Pode chegar no alcance. Atire nas pernas deles. O mercenário concordava enquanto Kentaro aguardava. Vamos, deixe-me ouvir o grito da sua morte. Um grito ecoava por todo o prédio, enquanto Kentaro se deliciava após conseguir desarmar todas as armadilhas. O segundo mercenário finalmente chegava. Eu estou chegando. Ei, vai, deixa um pouco pra mim. Ao chegar, ele não encontrava ninguém, apenas uma poça de sangue, de muito sangue. Parece que ele realmente foi uma loucura, hein? Ele o matou? Ei, parece que alguém rastejou por aqui sangrando. Ele seguiu o rastro de sangue e avistava alguém no fundo do corredor. Era Kanji, que estava no chão, de bruços. Ele encontrou um, então esse sangue é dele. O outro deve ter fugido, deixando esse aqui pra trás. Deve estar se perseguindo o outro cara agora. Você deve ser a minha parte, então. Parece que você já está prestes a morrer. No fim, você ficou todo cheio de si, depois de um movimento astuto, mas só despertou o rancor em nós. Se fôssemos profissionais, ficaríamos bem sérios. É óbvio que vocês são como uns sacos de carne. Que ridículo. Uma figura saía das trevas. O mercenário olhava para trás. Você já voltou? Como foi? Perguntava o mercenário. O outro respondia que sim, e vimos o Sugi com um forte sorriso. Foi bem divertido. Com a arma engatilhada apontada contra a cabeça do mercenário, ele dizia: é muito bom, sabe? Mover-se astuciosamente, eu quero dizer. Confuso, o mercenário pensava: um deles veio atrás de mim. Como esse cara deu a volta e me prendeu? Se aproximando, Baco provocou o Kentaro. Ei, velhote, pode me ouvir? Você tem que ficar um pouco mais sério. Veja, quando se trata de tentar marcar um
a outro. Eu sou profissional nisso. Eu farei você sofrer mais e mais. Me ouviu, velhinho? Você será devorado por mim. Afirmava Baco, sorrindo. Como? Perguntava o mercenário. Você tá me perguntando como? Kentaro respondia com um grito. Irritado e surpreso, Baco cortava os fios de comunicação, enquanto Kanji afirmava para Kentaro pensar sobre isso em silêncio. O que significa isso? Perguntava o mercenário. Olhando bem, esse sangue não é de um ferimento normal. Como isso foi derramado tudo isso? Isso quer dizer que isso é o sangue do meu colega? Você só tem uma faca, então ele devia ter atirado assim que se aproximaram. É impossível atacar com uma faca nessas circunstâncias. Como isso aconteceu? Apenas tabu, respondeu o Sugi. O seu jeito de pensar é considerado tabu nos jogos de aposta, quando cai muitas vezes no vermelho ou no preto. Será a próxima cor? Ou não é possível que o Krupp consiga colocar a bola onde ele quer. São apenas suposições de uma pessoa de mente fechada. Kanji, ao fundo, ficava surpreso com o mercenário ainda mais feio sem a máscara. Tudo aconteceu enquanto você nos perseguia. Enquanto isso, você estava deduzindo arbitrariamente, finalizou o Sugi. Enquanto o mercenário rendido refletia sobre aquilo, deduzindo. Quando fizemos deduções? O mercenário finalmente caiu em si. Ele tem razão, nós deduzimos. Ele se lembrava de todas as suposições, começando com as armadilhas. Como eu verifiquei que todas as armadilhas perto da entrada estavam desativadas, pensei que as outras também estavam. Deixei de ser cuidadoso quando encontrei a arma deles. Me senti superior por eles estavam sem arma. Me sentia ameaçado por ver aquele vulto. Nós esquecemos rapidamente das armadilhas e rapidamente achamos que a arma no chão que era a trapaça. Kanji explicou o resto do ocorrido. A escuridão que ocupa o prédio engole mesmo aqueles que caçam. Ele foi apanhado pelas armadilhas laterais. Depois daquele grito, escondemos o cara que perdeu o contato com vocês. De certa forma, usamos o sangue que ele perdeu e o pouco de tempo que tínhamos para roubar o equipamento. Então dei a volta por trás. Mas isso, uma situação dessa, planejar uma estratégia tão boa em tão pouco tempo, isso é realmente possível. Este homem, em que mundo este homem tem vivido? De volta à sala de Kentaro, ele passava a mão sobre um crânio. Houjou, este era o nome do dono dessa caveira. O jogador mais excepcional de todos os jogos de aposta que já fiz. E foi aquele que me deu mais prazer. De sua bengala, ele desbanhava uma lâmina escondida e atravessava o crânio. Um novo recorte foi alcançado. Do que substituir isso pelas caveiras deles? Sim, sem dúvidas, este era o nome dele. Yakou. Você fala como se soubesse de algo sobre este homem. Yakou quebrava seu silêncio. Baco. O nome dele é Baco Madahame. Ele é chamado de O Devorador de Mentiras, Usogi. Kentaro ficava incrédulo com aquelas palavras. Usogi? Você disse Usogi? Aqui? Com apenas 15 anos, ele acaba com membros do Kakeru num piscar de olhos. Ele possui o intelecto de um deus e a calma do diabo. Ficou conhecido como o jogador de apostas mais forte da história do Kakeru. Nas nuvens. Eu estou nas nuvens, Yakou. Agora entendi. É natural que suas expectativas nele estejam tão altas. Sim, meu adversário é o Usogi, o famoso jogador que se escondeu por vários anos, sem revelar sua aparência, sumindo sem deixar rastros. Naquela época, sua posição na lista do Kakeru era o mais alto possível. Se eu vencer contra Sugi, seria aquele que o superou. Kentaro partiu o crânio ao meio com um golpe. Se as coisas continuarem desse jeito, poderia ser o primeiro da lista do Kakeru. Isso deixará de ser um sonho. Estarei em primeiro no Kakeru, que tem um poder político nacional e poderes clandestinos. Kentaro cravava sua lâmina no crânio, destruindo o resto da caveira. Fique sabendo, o jogo acaba aqui. Você me ouviu? Não precisa mais se conter. Passa, mate-o agora. Informava Kentaro ao último mercenário. O disparo ecoava no corredor, atingindo a porta com violência. Ela se abria. Baku-san, você acha que algo está acontecendo lá dentro? Baku respondia. Temos uma arma com 4 balas. Além disso, temos um refém. Será que o adversário está usando uma sobremetralhadora? Porque agora estamos em vantagem, mas eu acho que o velhote vai começar a levar a situação a sério agora. Será que juntar todas essas ideias traz algum tipo de sensação? De qualquer forma, vou verificar se algo está acontecendo lá dentro. Passaram-se 20 minutos desde que o jogo começou. Baku conseguiu eliminar facilmente 3 assassinos, depois de entender a essência normal de Kentaro, um homem que mata por prazer. Víamos os mercenários rendidos por Usogi, mas o castigo surge mais rápido do que o esperado, de um jeito que ultrapassa todas as previsões de Usogi. Uma tortura infernal aguardava por eles. Kenji tremia segurando sua arma. Baku, eu ainda me sinto um pouco inseguro em relação às metralhadoras e essa luta com armas. Ter um refém não traz confiança nenhuma. Ei, cuidado aí, não atire em mim, dizia o mercenário nervoso. Baku apenas pedia para relaxar. Ele já não nos considera presas inofensivas. Aquele velho se acha um profissional e pensou que eu seria uma presa fácil. Ele é só mais um maníaco que nem sequer se atreve a torturar os mais fracos, se ele não tiver uma vantagem numérica ou algo assim. Além disso, ele está pronto para levar a situação a sério, então devemos esconder nossas aparências e ter certeza de que não
vamos envolver em lutas desnecessárias. Eu me dei conta de que o relacionamento entre esses caras e o velhote não é muito forte. Parece que o interesse deles por acaso, se coincide. De volta à sala, Yakou questionava sobre as intenções de Kentaro. Em outras palavras, você está dizendo que nenhum dos caras trabalha pra você no jogo importa? Kentaro respondia. De certa forma, é isso mesmo. Na verdade, eles foram as entradas que se comem antes do prato principal. Normalmente eles não são derrotados. Mesmo que isso aconteça, o melhor resultado para eles seria manter o Sugi preso por mais tempo, mas eu tenho que ganhar, custe o que custar. Então dessa vez, ele deve se juntar ao jogo. Ele ia até o homem que arfava como uma fera. Ei, Marco! Marco, eu falei para acordar! Kentaro afirmava. É hora da mudança. Marco abriu seus olhos assustados, olhando para de um lado para o outro, com a mão no ombro de Marco. Kentaro afirmava. Marco realmente não presta muita atenção no que eu falo. Ele é apenas uma ferramenta. Quem realmente importa é outra pessoa. Injetando a agulha, Kentaro afirmava. Corte, Rodemu. Sua hora favorita. A hora de caçar. O olho de Marco tremia enquanto Kentaro seguia falando. Eu estou ficando louco. Aquele Usugi está andando no meu campo de batalha sem nenhum soldado, sem saber nada sobre os meus monstros. Marco, não. Rodemu rangia os dentes. Seus braços que estavam sempre para trás, aparentemente em sinal de respeito, mas na verdade estavam presos por uma gema de polegares, a qual ele quebrava pela força pura e bruta. Ele rugia como uma fera. O último mercenário ouvia tudo, que o velho havia acordado Rodemu. Kentaro terminava de aprontar Rodemu para a batalha. Eu coloquei uma câmera em você, meu garoto. Agora faça o que eu mandar. Vocês dois devem matar qualquer um que encontrar neste prédio. Todos eles. Antes de terminar, Rodemu explodia a porta e parava na parede. E Kentaro terminava de repassar as ordens. Não é uma boa hora. Comece no sexto andar e depois vá ao telhado. Você vai encontrar duas presas no caminho. Cássius, o mercenário desesperado, tentava contato com Kentaro. Velhote, você não está esquecendo de nada? Se você der essas ordens, nós também seremos mortos. Pare, eu cuidarei das presas. Kentaro, porém, era incisivo. Seu babaca inútil, você andou por aí durante a caça sem fazer nada. Então pare com essa conversa estúpida. Nossos rivais estão melhorando o equipamento. As circunstâncias estão difíceis, mas apesar de tudo, eu gosto disso. Além disso, eles têm um refém que sabe tudo sobre as armadilhas. Como pode uma única pessoa acabar com eles? Foi por isso que eu coloquei meu melhor jogador, para garantir que este jogo acabe. Então cala a boca e morra! No sexto andar, o mercenário que havia perdido uma perna ainda estava no chão, até que um vulto vinha trazendo um corte que abria sua garganta. No telhado, o viaço explodia com o impacto de Rodemu. No ar, ele atingia um golpe fatal no mercenário. Kentaro passava as novas ordens. Muito bem, meu Rodemu. O restante está no terceiro andar. Vá pelo atalho. Rodemu amarrava uma corda na barra de proteção e subia. Ele saltava. O Sugi surpreso questionava. Então, o que você quer aqui? Você veio dizer alguma coisa? Desesperado, o mercenário tentava dialogar. A partir daqui, a quantidade de armadilha nos pisos inferiores é menos da metade do que antes. Me deixe ajudar. Se nós não andarmos rapidamente, ele vai nos pegar. Não faça comentários desnecessários. Apenas coopere. A situação vai ficar bem problemática se não sairmos daqui imediatamente. O que ele está falando? Das armadilhas? Mas quem é esse tal ele? Não tô entendendo o que esse cara quer dizer com isso. O Sugi pensava consigo. Acho que esse cara tá falando de alguém próximo do velho, mas sem dar tempo para pensar. Rodemu explodia a janela com um único golpe, atingindo a porta bem na frente. Este não tinha reação, pois o mercenário que era feito de refém estava totalmente esmagado. Rodemu se erguia entre o Sugi e o último mercenário vivo, respirando pesado. A potência de Marco era incomparável, e sua batalha contra o Sugi. Este jogo, com a entrada da Kakeru, a partir de agora você, leitor, irá testemunhar os jogos mais insanos e as pessoas que terão o poder para destruir uma nação inteira. Se você curtiu o vídeo até aqui, peço que deixe um like e um comentário. Eu agradeço muito todo o apoio que vocês têm dado aos vídeos. Eu espero conseguir aumentar a frequência dos vídeos aqui no canal. Caso você tenha alguma obra que quer que eu traga, basta comentar aqui embaixo. Eu lerei todos os comentários, tentarei responder a todos. Eu agradeço e até a próxima.